Vamos então iniciar o nosso painel dessa sessão, o nosso Academic Panel, focado no tema do blockchain. Nós na IDC identificamos o tema ou a tecnologia blockchain como uma tecnologia disruptiva naquilo que se refere ao futuro da confiança, aquilo que é o futuro da segurança da informação. E temos aqui hoje, depois de ontem termos tido um painel com algumas startups, onde falamos um pouco sobre blockchain, mas sobretudo sobre cryptocurrencies, sobre Bitcoin. Temos agora aqui um painel mais acadêmico focado no tema do blockchain, e tenho aqui comigo o Miguel Correia, professor associado do IST, também investigador no INESC ID. Tenho também aqui o Sérgio Guerreiro, professor auxiliar no IST e também investigador no INESC ID. Muito bom dia, obrigado Miguel, obrigado Sérgio, por estarem aqui conosco hoje e partilharem um pouco a vossa experiência, a vossa investigação relacionada com essa tecnologia, enfim, que todos nós temos falado nos últimos tempos, mais por causa do Bitcoin, mas hoje não vamos falar sobre Bitcoin. Eu, obviamente, vou perguntar se vocês investem em Bitcoin, mas mais no final da sessão. Mas, sobretudo, eu gostaria de explorar um pouco o tema do blockchain numa perspectiva dos use cases, não tanto use cases de moeda digital ou mais de use case financeiro, mas olhar um pouco para outros setores e como é que vocês veem, no fundo, essa evolução. Eu penso que ontem nós partilhamos o nosso Futurescape. Eu peço para passarem essas top 10 predictions, que é o Futurescape relacionado com blockchain. Eu penso que já temos. E basicamente o que nós temos nessa análise, no fundo, são os 10 temas que a IDC considera que vão ser mais relevantes nos próximos anos relacionados com blockchain. E basicamente o que nós vemos, e o Pedro Borralho ontem, o nosso associated partner aqui na IDC Zertiv, entrou em algum detalhe nessas previsões. Eu não vou agora entrar em detalhe, mas o que nós vemos aqui claramente é uma série de use cases relacionados com setores, com logística, com o setor da saúde, o próprio setor da educação. E se calhar começava contigo, Miguel. Como é que tu vês o tema do blockchain? Enfim, tu tens trabalhado também naquilo que é uma iniciativa europeia para o tema da blockchain. Como é que tu vês o blockchain em termos de maturidade, o impacto que hoje tem na confiança, ou no futuro da confiança, no futuro da segurança dos sistemas de informação? Sim, uma primeira visão, qual é o teu overview aqui para quem está a nos ouvir sobre o blockchain? Ok, isso é uma pergunta sobre várias coisas. A blockchain é uma tecnologia que está a amadurecer. Okay? Eu gosto muito de comparar com a inteligência artificial, porque hoje em dia fala-se muito de inteligência artificial, e é uma tecnologia com cerca de 60 anos. Não é? A ideia surgiu há 60 anos e a blockchain, o conceito mesmo de blockchain surgiu há cerca de 12, não é? Portanto, em 2000 e fins de 2018 e início de 2019. Okay? Tem 12 anos, portanto é uma tecnologia relativamente recente. Claro que é baseada numa série de ideias que vêm muito de trás, não é? Portanto, inclusive em muitas teses de doutoramento, como a minha, portanto, e a de outros portugueses e a de outros estrangeiros, necessariamente, portanto, que exploraram algumas dessas ideias no passado, décadas antes disso. Mas como tecnologia aplicada a um conjunto de use cases de que vamos falar hoje, é relativamente recente. E, portanto, enquanto tecnologia para ser aplicada por empresas em casos reais, penso que ainda está em evolução, ainda está a estabelecer-se. Há algumas blockchains que se nota que estão a ganhar e há outras que se notam que estão a perder algum peso, mas, portanto, é uma tecnologia em amadurecimento. É uma tecnologia muito interessante sob o ponto de vista da segurança e penso que, não sei se é o momento para falar disso, mas penso que sim. Eu acho que sim, Miguel, se puderes aprofundar um pouco, ou seja, como é que tu vês, ou qual é o papel da blockchain naquilo que é se pensarmos um pouco no futuro da segurança dos sistemas de informação. Isso é uma questão também muito ampla, mas só para dar aqui um overview à nossa audiência. Sim, eu posso explicar isso de forma simples. Okay? Portanto, a grande vantagem da blockchain em termos de segurança são duas. Portanto, por um lado, o que é a blockchain? Portanto, por um lado, é algo que existe em vários computadores, em muitos computadores, por exemplo, em cerca de 10 mil no caso da Bitcoin, em cerca de 5 mil no caso do Ethereum, e depois das outras depende.
E a mesma estrutura de dados está copiada em todos os computadores. E a estrutura de dados é um registro de uma série de ações. Podem ser transações de bitcoins ou podem ser outra coisa qualquer. E, portanto, esse registro, que é algo que é muito feito na contabilidade, das empresas, etc., é copiado em muitos computadores. E isso permite tornar essa informação altamente fiável. Porquê? Porque mesmo que algum dos computadores, ou mesmo que alguma das organizações tente corromper aqueles dados, não há problema, porque continua a estar nos outros. Mesmo que alguns dos computadores desapareçam, explodam, ardam, como aconteceu aqui há cerca de 15 dias, num famoso data center na Europa, que ardeu inteiro, não há problema, porque continua a estar nos outros computadores. Portanto, tem essa vantagem. E depois tem essa vantagem de uma forma nova, que é descentralizada. Portanto, a blockchain não foi pensada para ser gerida por uma empresa ou por uma organização, mas por muitas organizações, para que esses nós sejam independentes e que a infraestrutura seja descentralizada, ou seja, deixamos de depender de uma empresa para fornecer um serviço e passamos a ter um consórcio que tem um serviço em conjunto. Okay. Isto é muito inovador, portanto as pessoas não estão habituadas a pensar assim, as pessoas estão habituadas a confiar nos governos, nos bancos, nas seguradoras, nas empresas de logística, etc. Em sistemas centralizados, não é? Sistemas centralizados. Qual é o número mínimo de computadores para ter alguma confiança, se é que isso se pode medir dessa forma? Eu penso que é um aspecto mais social e de organizações do que propriamente número de computadores. No caso da Bitcoin, em que aquilo é corrido, são computadores que estão espalhados por todo o mundo, de pessoas que não fazem a mínima ideia de quem são, não há confiança nenhuma à partida, acho que ter um número muito elevado é muito importante. Né? Portanto, e tem cerca de 10 mil, que é um número muito elevado. Né? As pessoas podem ter segurança que não vão desaparecer 10 mil computadores da internet assim de um dia para o outro. Num caso de um consórcio de empresas, bom, depende, não sei, 10, por exemplo, pode ser assim um número, depende, não sei, 10, 20, portanto, depende daquilo do tipo de empresa que for. Ou seja, depende da forma como esse grupo foi formado, né? Da confiança que existe entre os pares. Quanto menos conhecimento e confiança existe entre os pares, se calhar é preciso mais, né? Quanto mais, se calhar é preciso mais confiança, menos computadores. Se calhar já voltamos aqui ao tema da segurança, mas, Sérgio, enfim, já percebemos que o blockchain é de facto o tema que vem, no fundo, criar um novo paradigma na forma como se organiza, como se gere a informação, de uma forma tão descentralizada, por aquilo que eu percebi. Quais é que tu tens estudado um pouco o tema dos use cases, ou seja, da aplicação concreta em outros setores para além daquilo que é a aplicação tradicional? Sim, quais é que são aquelas aplicações que tu consideras que hoje já estão mais maduras e quais é que são aquelas que se calhar não estão maduras, mas que tu achas que de facto é onde tem um grande potencial de disrupção? Correto. Bem, nós temos... Mais uma vez, também tem uma amplitude significativa e tentar aqui, de certa maneira, poder responder à questão, mas vou começar aqui com outro aspecto, que é, de facto, toda a questão da confiança em si é algo que é novo para os sistemas de informação. E, portanto, colocando isto no contexto amplo dos sistemas de informação e da execução dos processos de negócio, em concreto, quando falamos de processos de negócio complexos, temos, de facto, uma oportunidade substancial hoje, com uma tecnologia que, de facto, não é nova, não existiu hoje, mas a oportunidade que nos permite é algo que há muitas décadas, se calhar, não temos em termos de sistemas de informação, e quando falamos de sistemas de informação de organizações, sistemas de informação empresariais, portanto, aqueles que vão executar os nossos processos de negócio. Uma das dimensões é de facto, a gestão de informação que esses sistemas de informação vão usar. E se fizermos aqui uma semelhança com aquilo que são os sistemas de informação, digamos que desenvolvidos de modo clássico, versus o tipo de pensamento que o blockchain induz, temos aqui um nível de confiança que é radicalmente distinto. Portanto, há simplificação de processos, sem dúvida que temos determinados intervenientes que saem dos processos. Bem, isto leva-nos aqui a uma situação interessante, é que pegar nos use cases que conhecemos e que andámos décadas a desenvolver sistemas para responder a eles, agora tentamos acomodá-los dentro deste novo paradigma. E o que é que muda? Muda substancialmente até o modo como os use cases são desenvolvidos. Não é? Portanto, se pensarmos em termos daquilo que é o mais básico, que é a moeda, os processos de negócio mudam. Bem, isto tem, de facto, não é um defeito, é uma oportunidade extraordinária neste momento de repensar os processos de negócio de um modo
que tenham significado. Pronto, quando nós pensamos, por exemplo, em casos de uso de algo que tenha confiança, pensamos no contexto da educação, da confiança que um determinado diploma nos dá, porque uma determinada instituição de ensino superior o emite. É obviamente algo que nos use cases clássicos, hoje, temos um nível de contrafação elevadíssimo para o qual as soluções clássicas, por simplesmente, foram incapazes, ao longo destas décadas, de dar soluções. De facto, com o blockchain, vemos use cases a nível europeu, algumas contexto mais universal do que o contexto europeu, que de facto nos permitem dar essa credibilidade, mas os processos de negócio mudam. Temos de facto uma não é só o que estás a dizer, que não é só mudar a tecnologia para si, mas depois é preciso repensar o processo, não é? O processo e a forma como se olha para o caso. Pois, e isto depois escala-se também para processos de crédito, por exemplo, onde estejam envolvidas mais do que 2 entidades, seguros. Todos os contextos em que, de facto, haja falta de confiança nos processos de negócio clássicos, o blockchain tem, de facto, essa possibilidade de, partindo do pressuposto que temos confiança no blockchain, portanto, e esse sim é um aspecto que tem que ser estudado portanto, detalhadamente para perceber o que é a nossa percepção de confiança, quais são os requisitos mínimos para termos, de facto, confiança em algo. Se são 5.000 computadores, se são 10.000 computadores, são 20.000. Para depois, a partir desse momento, se podemos fazer, de facto, a construção de processos que são radicalmente diferentes. Portanto, o que é que eu elencava agora, respondendo à questão dos use cases, e aquilo que neste momento temos indícios de algumas até estudos comparativos dos processos de negócio antes e depois. Educação, uma ou outra aplicação muito importante que é a rastreabilidade de produtos, portanto, saber onde é que cada produto a cada instante existe. Isto aplica-se a questões de produtos alimentares que tenham tido algum tipo de infecção, por exemplo, num determinado lote. As vacinas, não é? Saber onde é que cada lote está, por exemplo. Questões como onde é que está cada um dos contentores dentro do navio, portanto, para podermos rastrear, de facto, qual foi a sua passagem. As aplicações são imensas, não é? Portanto, desde o controle em tempo real, baseado em eventos, como a própria analítica que vem no final de tudo isso. E a analítica é, de facto, um tema, se calhar, que valia a pena depois, se calhar, pensarmos nele um pouco mais em detalhe, não é? Mas, portanto, digamos que estes são aqueles use cases que, se vimos nos exemplos, eles de facto existem. O que é aquilo que, neste momento, não está tão desenvolvido, mas tem uma capacidade promissora de evolução? Os IoTs, todo o ecossistema de IoTs integrado com o 5G. Portanto, este é, sem dúvida, algo que não sabemos como é que o blockchain vai integrar em todo este contexto, mas temos a questão de uma escalabilidade imensa em termos de 5G, que nos vai permitir controlar os IoT devices em termos mundiais a uma escala que é impensável na tecnologia que hoje temos. E, portanto, aí sim o blockchain é algo que nos pode ajudar a repensar o que é que fazemos com todas essas capacidades, não é? E todos esses dados. É curioso o que estás a referir, ou seja, o blockchain no fundo vai permitir criar novos, não só vai permitir utilizar uma tecnologia se calhar mais segura, mas vai permitir criar novos modelos de negócio, como no caso que referia sobre a possibilidade de rastrear os produtos, não é? Se calhar vamos ter desenvolvimentos de produções diferentes ou de formas de transportes diferentes, porque as pessoas vão conseguir de facto verificar onde é que foi produzido, como é que foi transportado e como é que chegou à mesa ou à casa dos clientes. Não, muito relevante. Miguel, queres acrescentar aqui algum tema em relação aos use cases, assim, uma perspectiva mais outro setor que achas que possa ter uma relevância ou algum novo modelo de negócio que achas que pode surgir nesse contexto, antes de entrarmos aqui um pouco mais em detalhe no tema da segurança e da analítica Posso falar um desafio destes use cases em geral e depois de um caso concreto. Um desafio diz-se muito que a blockchain é uma base de dados e, em certo sentido, é verdade porque aquilo serve para registar dados. Okay. Mas é má ideia pensar naquilo como outra base de dados, porque as bases de dados, em geral, existem numa empresa, não é? Portanto, são usadas pelas empresas para guardarem os seus dados. E a blockchain não serve para isso. As blockchains servem para conjuntos de empresas, consórcios de empresas,
ou um consórcio perfeitamente abertos de cidadãos, como no caso da Bitcoin, terem os seus dados em comum. Portanto, é preciso tomar cuidado ao mover os negócios para a blockchain. Não podem ser os velhos negócios, têm que ser ideias novas que explorem essa diferença em relação às bases de dados convencionais. Isso é uma espécie de cautionary note em relação a... Ou seja, o que estás a dizer é que a blockchain armazena informação, mas o objetivo não é armazenar grandes quantidades de informação. É isso? Não é guardar informação de uma organização, mas informação para ser partilhada por várias organizações ou por várias pessoas. Portanto, não é adequado, por exemplo, uma empresa guardar para fazer o CRM, portanto, para guardar informação sobre os seus clientes. Não é adequado para isso. Portanto, o que é adequado é se houver um conjunto de empresas que quer de alguma forma guardar informação comum de clientes, e que não pode ser informação privada por causa do RGPD, mas guardar informação em comum, fazerem negócios em comum, fazerem transações em comum, aí sim. Mas o que interessa são esses casos com multi-stakeholders, portanto, com várias empresas que comuniquem entre si. Não é para ser a base de dados convencional que a organização tem dentro, tem in-house, ou que esteja na cloud, é igual, mas não é para ser um sistema interno, é para ser um sistema virado para o exterior. Depois, não sei se é o momento de falar do EBP e da EBC. Portanto, como exemplo de use case. Portanto, sim, acho que sim, acho que vale a pena. Há esta iniciativa europeia de vários ministros europeus, portanto, em 2018, no caso português, foi o ministro Manuel Leitor, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que assinaram um acordo para criar a European Blockchain Partnership, que está a criar uma infraestrutura europeia de blockchain, que é basicamente uma blockchain europeia. Para serviços públicos. Portanto, por exemplo, cada país vai ter um nó e a União Europeia e a Comissão Europeia mais um nó, ou uma coisa assim do estilo, ou um conjunto de computadores cada país, e depois vai existir essa blockchain para fornecer serviços públicos. Portanto, podem ser de muitas coisas. Portanto, o Sérgio falou do caso dos certificados académicos, que é um dos use cases da EBC, portanto, desta blockchain europeia. Outro é para aspectos de identidade, para uma pessoa poder usar aquilo como sistema para reconhecer a sua identidade. E depois há vários outros, como serviço de notariado, portanto, há uma série de outros que estão a ser lançados. Estão a ser lançados 7 nesta Quais desses cases é que achas que vai acelerar mais ou que vai ter maior potencial a curto prazo? Isso é uma boa pergunta, mas eu acho que é o chamado ESIF, que é o European... agora esqueci-me da sigla. Mas que é um sistema de gestão de identidades, portanto, a nível europeu, onde as pessoas podem registar-se, ou poderão, portanto, não está neste momento a funcionar, assim, usual. E obter e fornecer informação de forma fiável. Por exemplo, se eu precisar de provar perante um serviço que a minha morada é esta, ou que o meu número de telefone é este, ou que o meu nome é este, ou que o meu número de cartão de cidadão são estes, posso usar isso. Portanto, através desse sistema posso, por exemplo, registar-me em diversos serviços online, por exemplo, na Google, Facebook, etc., mostrando aquilo que eu quero da minha identidade, mas também escondendo aquilo que não me interessa revelar. Ok, mas no fundo, esse serviço, no fundo, vai ter que ter alguma ligação às bases de dados dos registros de cada um dos governos, não é? Sim. Certo? Terá bridges para pontos. Portanto, sobretudo para o EIDAS, não é? Que é o serviço ao que está ligado o cartão de cidadão e a chave móvel digital, que permite o acesso controlado aos nossos... Tu queres explicar, até temos algumas pessoas mais técnicas a assistirem, queres explicar um pouco melhor a questão aqui dessa parte técnica, ou seja, essa blockchain é algo que, no fundo, vai depois ter acesso aos sistemas, como é que isso funciona, assim, de uma forma mais técnica, sem, obviamente, entrar em grandes detalhes? Sim, portanto, um sistema de blockchains é sempre um conjunto de computadores. Portanto, no caso da EBC, e para já, cada nó não é um computador, na realidade são 3 computadores. Portanto, são um computador que é um nó de uma blockchain específica, que é o Hyperledger Fabric, outro que é um nó de outra blockchain específica, que é o Hyperledger Bezo, e depois tem outros serviços, por exemplo, essa ligação ao EIDAS. Portanto, a ideia é que cada país tenha esses 3 computadores, esse nó, e a Comissão Europeia também tenha o seu,
E depois esses serviços fazem de interface com aquilo que se quiser, não é? Por exemplo, se este use case dos certificados académicos funcionar, por exemplo, o nó português vai-se ligar às universidades portuguesas e aos politécnicos portugueses e depois estes, quando emitirem um certificado, colocam lá alguma informação relativa ao certificado. A ideia não é aliás, falaste bem há bocado a dizer, não é para guardar muitos dados, não é para guardar lá os certificados, é para guardar lá autenticadores dos certificados. Portanto, normalmente são números relativamente pequenos, que permitem provar que aquele certificado é legítimo. Não é? Portanto, depois alguém mostra o certificado, por exemplo, no Instituto Superior Técnico, fiz a licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores, e depois a empresa que recebe aquele certificado pode ir à blockchain, à EPSI, no fundo é um código que permite validar o certificado. Só que é um código único e infalsificável. Okay? É uma função criptográfica que, para um determinado, não é possível criar outro certificado diferente, por exemplo, dizer que o curso é diferente, ou que a universidade é diferente, ou que a pessoa é diferente, que bata certo com aquele código. Portanto, essa é uma função criptográfica Certo. que nós ensinamos no curso. Ok. Então vamos entrar nesse detalhe agora. Qual é a cifra, qual é o detalhe, qual é o algoritmo. Sérgio, como é que tu vês as diferentes maturidades na Europa? Ou seja, como é que tu vês Portugal face a outros países? Nós, assim como o Miguel comentou, é uma tecnologia que tem 12 anos, portanto ainda muito nova, apesar que a aceleração é cada vez maior, mas ainda é muito nova, né? Se compararmos com a inteligência artificial, que também referia-se, tem se calhar 60 anos, e que se calhar nos últimos anos acelerou muito porque houve aqui uma nova capacidade de computação e de criação de dados. Não é? Como é que tu vês a maturidade? Eu sei que estamos ainda muito no início, comparando Portugal com outros países. Como é que tu vês as empresas portuguesas? Há interação entre as empresas portuguesas e a academia nessa área? Correto. Esse, de facto, acho que é um tema muito pertinente e esse calhar é um momento correto para começarmos a pensar nisso e, basicamente, fazermos um investimento no futuro de algo que faz sentido em termos nacionais. Vale a pena, de facto, pegar naquilo que é hoje as iniciativas de cada país individual dentro da Comunidade Europeia e, se calhar, fazer um benchmark daquilo que nós hoje em dia estamos em relação aos restantes. Acho que é algo que já pode começar a fazer sentido dentro de pouco tempo. Portanto, para isso significa que vale a pena começarmos a fazer o nosso trabalho de casa. Vale a pena que comecemos de facto, a envolvermos nestas iniciativas, nomeadamente o EBP é, de facto, algo que portanto, é uma evidência que está em funcionamento neste momento e que é, portanto, algo que qualquer país pode evoluir e, de facto, quer dizer, podíamos ter mais envolvimento do que aquilo que podemos tanto envolvimento como outros países têm no contexto da Europa. Acho que isso de facto é possível. Nós estamos, obviamente, numa situação de inevitabilidade e de atraso em relação a isso, mas vale a pena investir nesse contexto. E, por outro lado, há, em termos de empresas nacionais, o interesse, efetivamente, em entrar dentro destas novas temáticas e, de facto, investir para que estas soluções estejam portanto, a ser usadas. E isso é algo que é indiscutível, portanto, existe. Nós como INESC ID, temos, portanto, esse envolvimento em projetos que, portanto, têm dimensão substancial dentro do contexto do panorama europeu. Mas, mesmo dentro do contexto nacional, de facto, também as empresas nacionais nos procuram, de facto, para que o nosso conhecimento possa ser, digamos que, transferido para projetos específicos do contexto do blockchain. E o exemplo disso, de facto, é esta questão das bases de dados, porque se nós não admitimos, e isto é muito importante, este aspecto que o Miguel introduziu, que é a questão das bases de dados e da questão não são iguais. Sem dúvida que não são iguais, nós temos, de facto, que arranjar soluções para poder substituir volumes de dados imensos que temos hoje dentro das organizações, mas queremos coabitar com as soluções de blockchain. Portanto, há aqui uma solução intermédia que é, há determinados dados que não ficam dentro do blockchain, mas vamos sim usar outras bases de dados satélite. E o que é que fica no blockchain? E é que é o aspecto interessante e que como INESC ID temos estado a desenvolver, que é qual é o contexto, qual é a semântica daquilo que fica dentro do blockchain. Porque se nós soubermos exatamente o que é que lá temos,
não vamos ter que, num processo, portanto, ajusante, perceber o que é que aqueles dados significam. Portanto, há aquilo que nós chamamos, e agora estou dizendo aqui uma nova definição, que é a semantificação. Portanto, a semantificação dos processos de negócio. A partir do momento em que os diferentes objetos sejam elementos que estejam em base de dados, sejam atos transacionais, onde um determinado interveniente assume a responsabilidade de fazer algo naquele processo de negócio, quer dizer que estamos a saber o que é que está a ser feito naquele momento, com que propósito e em que etapa, por exemplo, pegando no use case para ser concreto e exemplificado, em termos de uma cadeia de provisionamento complexa, não é? Que possa perfeitamente, a situação que temos agora dos wafers de silício, são processos de negócio muito complexos, cadeias de valor muito complexas, que ultrapassam, portanto, centenas de vezes a fronteira de diferentes países. Não quer dizer que sejam centenas de países, mas, portanto, o processo produtivo necessita pelo menos cerca de uma centena de transições entre fronteiras. E, portanto, precisamos saber exatamente o que é que em cada momento está a ser feito. Se nós tivermos apenas uma base de dados onde colocamos um determinado registro de tempo e dizer que uma coisa X passou naquele ponto Y, é muito pouco. Portanto, temos que saber exatamente a que encomenda é que ele pertence. Qual é que são as expectativas em termos de KPIs daquele processo de negócio, daquela instância específica do processo de negócio. Pronto, e é aí que, de facto, a semantificação nos pode ajudar. Por outro lado, é verdade, é impossível fazer isto manualmente usando as técnicas clássicas. Se falarmos de processos de negócio com centenas de transações, quer dizer que é algo que é humanamente impossível e, portanto, está sujeito a erro, está sujeito a um esforço muito elevado e, portanto, é preciso, de facto, ter esses processos que nos auxiliem. Portanto, o negócio ser capaz de especificar aquilo que é a sua essência, aquilo que o negócio sabe, e depois ter uma capacidade de descoberta automática de processos. Essa capacidade de descoberta vai herdar, no fundo, o contexto de cada um desses passos. Uma encomenda que sai do cliente em Lisboa, okay? Que depois há uma relação com um determinado ponto produtivo no outro lado do mundo. Portanto, isto, no fundo, é tudo uma rede que, desde o início, podemos ter essa semântica. E, portanto, o pegar neste contexto das bases de dados de blockchain que vão registrar aquilo que é o mais significado. Quer dizer que isso vai permitir que em qualquer momento nós dizemos, bom, mas eu neste momento pretendo ter um processo de negócio que me suporte um cancelamento de um cliente ou um cancelamento de um fornecedor a meio, não é? Se temos 50 fornecedores, em determinado momento o fornecedor diz, não tenho hipótese de satisfazer esta encomenda e, portanto, qual é a consequência para o processo? Bem, isto humanamente não é possível, não é uma coisa que seja gerível pelo conhecimento e, portanto, o ter capacidade de, numa segunda etapa à descoberta, ter o enriquecimento desse processo, significa que, por configuração, nós em determinado momento dizemos, eu quero acrescentar aqui ao processo uma capacidade de desistência do meu processo, ou dizer, não tenho capacidade produtiva nesta etapa. Portanto, isso é algo que, se temos a semântica, podemos gerá-lo automaticamente, que é um avanço significativo e é aqui que nós temos muita esperança, de facto, que esta alavanca do blockchain permita potenciar este desenvolvimento que faz, de facto, falta nos sistemas de informação empresariais. Esse desenvolvimento, ou seja, essa necessidade de mais semântica para conseguir, no fundo, ler toda a informação que no fundo é criada nessa blockchain. Ou seja, o que é necessário para isso evoluir? Ou seja, agora aqui pensando numa perspectiva de mercado, ou seja, é preciso que hajam mais fornecedores de tecnologia, é preciso que existam estándares, é preciso que exista mais investigação em termos de tecnologia. O que tem que acelerar na tua perspectiva, Sérgio? Pois, depois, Miguel, também. Claro, vou aqui uma resposta muito rápida para depois também passar aqui, o Miguel também tem a oportunidade de passar a opinião dele, mas de facto há aqui um investimento substancial que é preciso fazer a investigação. Estamos num mundo completamente novo. Sim. Nós dizemos que vamos semantificar aquilo que é a realidade dos negócios, é uma coisa que até hoje é praticamente desconhecido. Aliás, portanto, aquilo que estamos a fazer hoje no INESC ID, é algo que é completamente único em termos mundiais. Mas não vamos reinventar a roda também, por outro lado. Vamos, de facto, utilizar o conhecimento existente, já,
portanto, algum termos teóricos, que vêm do contexto das ontologias, que é uma área portanto, das ontologias, em termos de desenvolvimento de ontologias, que já tem algumas décadas, e de facto torná-lo uma realidade, porque é uma necessidade de facto do blockchain de termos poucos dados, mas dados com semântica, com muito significado, não é? que nos permitam depois saber onde é que estamos em cada momento. Aí, obviamente, que depois eu acho que há aqui a mão dada com a inteligência artificial. Sem dúvida que este tipo de mecanismos que sejam inteligentes no sentido de extrair esta semântica, isso nós hoje já vemos nos projetos europeus, portanto, há sempre essa necessidade de incluir os aspectos inteligentes, sejam eles usando métodos clássicos, perceber, ok, tenho aqui um diploma, mas eu quero perceber então o que é que lá está, qual é o significado do que lá está, do conteúdo daquele curso, não é? O que é que o aluno sabe com aquele diploma, não é? Portanto, isso é algo que, obviamente, existe dentro deste contexto. E aqui, portanto, como nós dizemos, isto é uma coisa muito recente que está que o mercado está a perceber e que é necessário, e que estamos todos em mais do que condições de fazer contribuições para esse domínio. Isso sem dúvida que... Miguel, o que mais? Ou seja, precisamos obviamente de colocar aqui algumas novas camadas ou acelerar, umas novas camadas para conseguir acelerar o desenvolvimento da blockchain. O Sérgio falava da inteligência artificial, mas o que mais é preciso para acelerar ainda mais esse... Eu acho que o que é mesmo realmente necessário, portanto, sem dúvida nenhuma, é necessária a investigação, é investir nisso, etc. Isso não concordo 100%, mas é preciso continuar a acontecer aquilo que já começou a acontecer, que há muitas empresas pequenas a surgirem em Portugal, ou outras não tão pequenas, a investir na área, portanto, a pensar em projetos na área, a pensar em use cases na área e a criarem coisas novas. Portanto, em Portugal está a acontecer isso muito, embora talvez não seja muito visível, não tenha aparecido assim muito nas notícias, mas de facto eu frequentemente ouço notícias, uma nova empresa que criou uma ideia, criou um produto, etc., criou uma moeda, criou um token, etc. Portanto, têm aparecido muitas coisas. Então, Miguel, já agora, só para quem está a nos ouvir e a pensar, eu vou implementar blockchain para aumentar a segurança da minha organização, ou seja, o que nós estamos a falar aqui não é, ou seja, o blockchain não é uma tecnologia que vai substituir uma tecnologia de segurança que já existe, é uma tecnologia que vem, no fundo, criar aqui um novo paradigma para repensar a forma como se cria confiança no ecossistema, certo? E esse novo paradigma vai criar novos modelos de negócio, quer para partilha de registros eletrónicos médicos, quer para partilha de informação sobre aquilo que é o percurso, ou seja, o tal rastreamento de produtos, ou aquilo que é informação fidedigna de cursos, ou de certificados, e outros exemplos que já falaram. É isso? Exatamente. Portanto, a blockchain não é uma tecnologia de segurança, não é uma tecnologia para uma empresa que tem problemas de segurança, e todas têm, portanto, podem ser mais ou menos prementes, mas as empresas precisam investir em cibersegurança, há problemas tremendos, né? Portanto, e as empresas estão a sofrer neste momento ataques e coisas muito graves, com impactos gigantescos, e têm que investir em segurança, e são tecnologias diferentes, né? Portanto, são tecnologias de proteção, de controle do que os utilizadores fazem, de aplicações, etc. Então, há uma série de tecnologias dessa área, e a blockchain não é uma delas, ok? Portanto, a blockchain não é uma das coisas que eu tenho que comprar para tornar a minha empresa segura. É algo que eu posso usar para criar aplicações ou use cases seguros e que forneçam confiança, mas que são diferentes, né? Ou seja, é para novas aplicações. Está mais relacionado com o tema da privacidade, da confiança, da ética, do que propriamente com a transparência, do que propriamente com a segurança tradicional que falamos, né? Okay. Por exemplo, phishing. Portanto, a blockchain não faz nada em relação a phishing. Portanto, que é um caso muito premente das empresas, ou ransomware, não é? Portanto, estes malware que entram nas empresas e cifra tudo e pedem um resgate. A blockchain não faz nada em relação a isso. Não, acho que isso ficou claro aqui para quem está a nos ouvir, dessa necessidade, de facto, de ver o blockchain como um novo paradigma para repensar os seus processos, os negócios, e não propriamente como uma tecnologia concreta para a segurança, que foi uma das questões também que nos colocaram. Estamos aqui já quase no final, mas, Sérgio, tem até aqui já várias questões, mas se tivesse que investir numa
numa empresa nessa área de blockchain, investiria se estivesse em que setor ou que use case? Se estivesse que investir em uma startup que estivesse a desenvolver algo no blockchain, correto. Qual é que seria o use case dessa startup? Sim, a resposta mais óbvia que eu neste momento vejo, em relação àquilo que é hoje a necessidade, é de facto a questão das cadeias de valor em termos de rastreabilidade de produtos. A globalização levou-nos, de facto, a um contexto de uma rede de transações extremamente complexas. E os exemplos são múltiplos, não é? Desde a questão portanto, como já falámos, do silício, portanto, da questão de vacinas. Portanto, estamos hoje a enfrentar como desafios societais estas necessidades de controlo dos assets, isto é até uma terminologia que liga muito bem com o blockchain, em tempo quase real, essencialmente baseada em eventos. Essa, sem dúvida, que será nos próximos anos há um use case fundamental. Miguel, também de desenvolvimento nessa área ou alguma outra? Também, o Sérgio roubou o meu investimento, não era o que eu fazia. Podemos fazer investimento a meias. Não era, sem dúvida, aquele onde eu investia. Eu acho que é a área do futuro, porque são consórcios, são coisas que são naturalmente consórcios de empresas, né? Portanto, umas fornecem, outras adquirem para venderem a outros, né? Portanto, que têm papéis complicados, né? Portanto, têm papéis que envio de peças de um sítio para o outro, envio de componentes de um sítio para o outro, recepção, faturação, etc. Tem ali uma série um processo complicado com muitas organizações. Portanto, é a típica coisa em que eu acho que a blockchain tem um papel a desempenhar, funciona bem, portanto, permite registro de ações que acontecem em determinados momentos e dá valor em termos de confiança. Portanto, e depois permite muitas outras coisas, não é? Portanto, permite, por exemplo, medir onde é que há atrasos, onde é que há estrangulamentos, onde é que há que empresas que fizeram coisas esquisitas, onde é que se está a gastar realmente dinheiro, portanto, etc. Portanto, acho que é fazer o track and trace de uma forma transparente e perceber, no fundo, aquilo que se calhar não aparecia de uma forma tão transparente quando o processo estava centralizado em alguma entidade. Por falar em investimento, já não podia deixar de perguntar se vocês os dois investem em Bitcoin ou em alguma outra cryptocurrency. E investindo ou não, o que acham? O que acham da Bitcoin? Vai continuar a crescer? Enfim, começava aqui, Miguel. Eu não invisto. Okay. Mas pá, se continuo a perguntar essas coisas, a fazer essa pergunta mais vezes, vou começar a investir. Não, mas eu acho que tem algum... Por um lado, aquilo é um pouco estranho porque não tem nenhum valor real por trás, não é? Mas, de facto, não é... Por exemplo, ações de uma empresa, a pessoa quando compra ações de uma empresa, compra uma parte da empresa, não é? Portanto, aquilo tem um valor por trás, tem pessoas, tem processos, tem valores por trás. Portanto, do Bitcoin não tem nada por trás. Se calhar o valor do Bitcoin é a confiança que as pessoas têm no Bitcoin. Exatamente. Mas, por outro lado, é um bocadinho como o ouro ou como a prata, também o valor que se dá é meramente convencional, não é? Ou porque é que o ouro vale 1.000 e não vale 2.000 ou 3.000 ou 500. Portanto, é uma mera convenção. Portanto, acho que é interessante porque é algo que existe em quantidade limitada, não é? Portanto, ainda está a crescer a quantidade de bitcoins que existem no mundo, mas vai deixar de crescer daqui por uns anos. Aliás, não vai deixar de crescer, mas vai crescer cada vez mais devagar. E por outro lado, é uma criação humana, que também é interessante, não é? Porque o ouro não é uma criação humana, não existe na Terra. Não é? Portanto, é algo que tem valor porque é um bem limitado, porque as pessoas associam valor e, de facto, se continuar a haver essa confiança, vai continuar a ter esse valor. Não é? Aparentemente, a confiança está a aumentar, não é? Portanto, há grandes empresas a comprarem bitcoins em grandes quantidades. Eu vejo muito mais valor na Bitcoin nisso como propriamente para fazer pagamentos. Okay? Portanto, há assim, alguns casos esquisitos de pagamentos. Se eu quero fazer um pagamento para outro país, no estrangeiro, durante o fim de semana, pronto, bitcoins de uma quantidade grande, se calhar bitcoins é adequado. Não é? Mas não é uma coisa para pagar um café, né? Demora muito tempo e é muito pesado para esse efeito. Sim, pelo menos por enquanto, não é possível. Mas, portanto, até acho que o investimento até faz algum sentido, mas pronto, não... Sérgio? Não, também não sou investidor e
também tem algum acompanhamento da situação, com algum distanciamento. Mas há aqui um aspecto que eu acho que é interessante, né, no contexto da moeda eletrónica, que é o facto, e isto é um aspecto que se fala muito pouco, que é que não há uma moeda. Há milhares de moedas eletrónicas hoje disponíveis e estudadas nessa ótica, com toda essa diversidade, há moedas que de facto têm alguma dinâmica semelhante àquela que nós já conhecemos. E depois há a relação muito importante dessas moedas com a banca clássica. Portanto, porque as pessoas sentem, o utilizador comum sente a necessidade, de facto, de ter a relação entre a moeda virtual e depois a sua conta bancária, não é? Portanto, e toda essa conexão. E essa conexão, quer dizer, nós assistimos hoje a fricções em termos económicas e de oferta, etc., que é um tópico que interessa muito. Nós falamos de Bitcoin, é muito interessante ver os recordes que vão sendo atingidos, etc., mas aquele que é o consumidor final poderá estar muito mais disposto a trabalhar, se calhar, com moedas de pequeno valor, com muito menor risco, e devidamente integrados com o contexto do seu banco já clássico, ou eventualmente até ter alguma associação com novos bancos, mas onde a confiança exista, porque de facto há essa diversidade e, portanto, acho bastante interessante essa discussão das moedas, colocada numa amplitude de discussão que nos, de facto, permita perceber o que vamos bater no mesmo, na cadeia de valor em termos financeiros. E aí vale a pena, se calhar, e acrescentando um pouco à resposta anterior, também vale a pena também olhar muito para essa evolução em termos de integração das múltiplas moedas, que é a questão da interoperabilidade entre blockchains. Vamos chegar a um ponto em que temos milhares de blockchains e agora queremos ligá-los. Quer pegar quer ter uma determinada moeda e vou outro blockchain e quer pegar aquela moeda, como fazíamos antigamente com uma determinada, com o escudo, não é? Sim. Com o livro, não é? Portanto, esse é um desafio também, no qual também temos estado envolvidos, na questão da interoperabilidade, e que tem um problema de escala significativo. Temos 1000 moedas distintas que se têm de ligar todas entre si, portanto é questão de fazer as contas, quantas vezes precisamos quantas soluções necessitamos de arranjar. Muito bem. Não, acho que já estamos mesmo no nosso tempo. Mas foi uma conversa muito agradável. Não sei se podíamos estar aqui ainda muitas horas a falar sobre aspectos mais técnicos ou sobre outros use cases e o detalhe dos use cases. Não sei, Miguel, Sérgio, alguma nota final em relação ao tema blockchain? Sim, eu posso fazer um par de notas. Portanto, uma em relação a isto das moedas, portanto, é verdade, portanto, há milhares de moedas, mas a escala da blockchain é muito importante para a confiança, não é? E, de facto, acho que nenhuma das outras tem a escala e se pode depositar tanta confiança como na Bitcoin e na Ethereum, que é a número 2, não é? Aliás, a moeda chama-se Ether, mas o sistema chama-se Ethereum. Portanto, eu diria, pronto, se as pessoas quiserem investir, ok, portanto, estão lá a 3.000, não é? Mas não investam abaixo da 20, ou da 30, ou da 40, da que está no top, não é? Portanto, o grau de confiança desce à medida que o market cap das moedas descem. Depois também outra nota sobre uma coisa que foi comentada. Há um relatório interessante do Observatório Europeu de Blockchain sobre o estado da blockchain nos diversos países europeus, e Portugal está mais ou menos a meio, devo dizer. Portanto, há países em que há muito mais coisas a acontecer, né? Sei lá, a Alemanha, uma coisa assim, e depois há outros em que há menos coisas a acontecer, de facto. Mas é um relatório relativamente recente e interessante, não sei, deve ter 3 meses, talvez, uma coisa assim. Fica aqui a nota. Pronto, e depois espero que haja muitas empresas a surgir e a fazer dinheiro com blockchain. Portanto, acho que é um território muito inexplorado. Portanto, há muitas ideias que são erradas, porque de facto não partem daquilo de compreender aquilo que é blockchain, aquilo que as empresas podem beneficiar para criar use cases e produtos, mas partem do mundo antigo e de tentar adaptar para o mundo de blockchain. Mas acho que há muitas oportunidades por aí, portanto estou à espera de ver coisas novas a surgir. Nós não somos empresários, né? Eu não sou empresário, portanto não ando a criar empresas em blockchain, só ensino tecnologia. Certo, mas fica a recomendação. Fica aqui a recomendação. Sérgio, uma nota final?
Sim, bem, se calhar faço a nota no final, devia ter feito no início, mas também agradecer a possibilidade de termos vindo de facto comunicar aquilo que temos como nosso resultado, que é uma coisa de facto podemos deixar isso para que haja uma distribuição desse conhecimento. E deixo só esta nota final, que é aquilo que eu considero uma oportunidade extraordinária em termos que nós temos neste momento, em termos de blockchain, de descoberta de novas formas de solução e o impacto que estas novas soluções podem, de facto, ter em termos económicos. Portanto, isso é algo que devemos estar substancialmente atentos, seja no contexto da investigação, seja no contexto de pequenas empresas que são lançadas, seja nas empresas já existentes atualmente, tendo esta visão de que não vamos fazer o mesmo para o blockchain do que já foi feito. Temos, de facto, que olhar para o blockchain como algo que nos vai capacitar de algo que até hoje não tínhamos e que é um salto em frente substancial. Eu acho que essa é a mensagem, digamos, de resumo que quero deixar. Muito bem, foi ótima a conversa. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. E assim terminamos o nosso painel, o painel da manhã do segundo dia, e regressamos às 15 com mais uma sessão. Muito obrigado e até já.